Louvado, glorificado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Que o Senhor Deus continue abençoando a vida, a casa, a família de cada um de vocês. Que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquele o qual é único, que trabalha por aqueles que nele espera, como diz Isaías 64:4, esse o qual eu sirvo, possa entrar na sua casa, na sua vida, na sua família, em todas as áreas de sua vida, e assim entrar na área principal, que é dentro de você mesmo. Isso eu vou trazer uma palavra e você vai entender melhor o que eu estou falando. A palavra do Senhor que eu quero transmitir a vocês, no livro de Êxodo, capítulo 10, a partir do versículo 24 diz: Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos, o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios, holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, porque nenhuma unha ficará aqui no Egito, porque dele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até chegarmos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: Retira-te de mim e guarda-te que não veja mais o teu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu Moisés: Bem disseste, nunca mais eu tornarei a ver o teu rosto. Mas o que quer dizer esse trecho dessa palavra, que na verdade é um longo registro histórico de grandes milagres que o Senhor fez com o povo de Israel, que vinham oriundos a começar de Abraão, chamado hebreu, que quer dizer povo que é da além do rio. Depois veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó, veio todas as gerações. E então, quando chegou em Jacó, naquela luta que ele teve com um anjo, com um ser sobrenatural que era um anjo, o Senhor lhe desse livramento, porque o Senhor tinha, vamos dizer, ele tinha um acerto de contas com o irmão dele. Então, por isso, para que não morresse na mão do irmão que vinha ao encontro dele, depois de muito tempo, com 400 homens, então ali Jacó temeu, dividiu sua família em duas partes, atravessou o val de Jaboque, orou ao Senhor nosso Deus, lutou com o anjo, prevaleceu, não por ser o mais forte, mas por ser muito insistente. E além de muito insistente, muito perseverante. E além de muito perseverante,
ele tinha uma promessa do Senhor. Então, dali, depois, mais adiante, veio José, o filho mais novo, um dos encostados ao mais novo, aliás, filho de Jacó, porque depois de José tinha Benjamim. E então ali José, vocês já sabem a história, aquele que governou o Egito, aquele que o Senhor levantou para ser governador, vizir do Egito, ali nos 7 anos de abundância, ele estocou as melhores sementes, grãos, para que o povo pudesse sobreviver nos tempos da fome. Depois, passa 7 anos, vem os 7 anos de fome, e ali aquela história toda, ele reencontra seus irmãos, ele sustenta a todos que vêm pedir comida, e ali a nação de Israel, porque vinha oriunda de Jacó, que teve um nome mudado para Israel, que quer dizer campeão com Deus. E ali o povo multiplicou-se, e aí se tornaram a ponto de serem uma nação. Mas não eram no Egito reconhecido como uma nação, e sim como um grupo de nômades, escravos, que tinham que trabalhar sem descanso, sem remuneração, comendo as sobras de melões, de peixes, quando se tinha grande abundância nas festas do Egito. E ali o Senhor levanta Moisés, o qual ele era filho de Joquebede, casada com Arão, e ali eram da tribo de Levi. E então ali nasce Moisés, um menino formoso, no tempo de maior perseguição, mas ele nasce. E não era apenas mais uma criança que vinha ao mundo, mas também era um escolhido do Senhor para uma obra, uma tarefa muito especial. No tempo em que Faraó mandava as parteiras matarem os meninos hebreus que nascessem, se fossem meninos para matar, com receio de que a nação, de que o povo de Israel se fortalecesse mais ainda com homens e com medo de rebelião, Faraó fez isso, mas as parteiras ali, elas não fizeram esse tipo de coisa, porque em tudo o Senhor está no controle e Ele domina todas as coisas, e quem queira ou não, do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo quanto nela há. Salmo 24, versículo 1. Então eu tenho que dar esse pano de fundo de história para poder entrar aqui no que eu vou falar, para que vocês possam entender o que eu estou querendo dizer. E destaco aqui essa frase que pode ser bizarra, mas só vai entender quem ouvir esta palavra do começo ao fim, que nenhuma unha ficará no Egito. Então, Moisés vinha oriundo do povo hebreu, do povo israelita, e assim foi criado como se fosse um egípcio. Aprendeu toda a cultura egípcia, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, porque uma princesa egípcia, no cesto, sua serva trouxe, ela resolveu criá-lo como filho, e então ali, como se ele fosse
o seu próprio filho, e Moisés, apesar de não ser originalmente egípcio, mas ele estava ali sendo muito preparado, junto com outros que tivessem, porque haveria uma possibilidade de ele ser um faraó do Egito, até porque no Egito ele era um príncipe. Mas não era isso que o Senhor queria com ele. Apenas o Senhor permitiu Moisés na escola do Egito. E na escola do Egito, a pessoa se orgulha, a pessoa pode alcançar posição, a pessoa pode ter riquezas, pode alcançar muitas coisas, mas, como diz, o principal é ter o seu interior voltado para o Criador. E até então Moisés não conhecia o Deus dos hebreus. Conhecia muitos deuses que era venerado no Egito, naquela época. E então, de repente, é criado pela princesa, aprende ali, e a escola dele foi ver como era o Egito, ver que se tinha adoração a vários deuses, ver que podia ter possibilidade de várias esposas, ver que poderia ser rico, abastardo, cheio, ter tantas coisas, menos uma que é a principal, menos o Senhor Deus na vida dele. Então, acontece de que, apesar da princesa criá-lo, mas a sua própria mãe, por um ato, vamos dizer assim, muito inteligente de sua irmã mais velha, Miriam, a própria mãe amamentava e cuidava do seu próprio filho como uma ama, até o menino ser desmamado e ali depois ficar exclusivamente na mão da princesa egípcia, aos cuidados dela. Passou-se o tempo, Moisés começou a fiscalizar e ver o sofrimento ali do povo, e ele sabia que era daquelas origens, e ali ele de repente vê dois hebreus brigando. E ali ele diz, mas você quer ser... Um deles diz, você quer ser juiz entre nós? E ao passo que ele queria era apaziguar a guerra, a luta entre aqueles dois hebreus que estavam brigando entre si. E Moisés, ele não queria, no fundo, fazer o que ele fez. Mas, apesar de ser o mais manso da terra, por ser ali desafiado e tudo, mas ele comete um assassinato. Ele mata ali um e depois ele vai e foge do Egito. E no que foge do Egito, ele vai, atravessa um deserto, e no que atravessa o deserto, ele encontra uma cidade chamada Midian, ali um vilarejo, e ali ele se casa com uma das filhas de Jetro, que ele tinha 7 filhas e eram 7 pastoras de ovelhas. Então ele casa-se com Zípora. E ali estava Moisés numa vida completamente diferente. Tinha conhecido a grandeza, tinha conhecido o esplendor,
tinha conhecido as regalias da vida, tinha conhecido o que era poder, o que era grandeza, o que era riqueza, o que era banquete, o que era privilégio, o que era ouro, o que era tudo que um ser humano deseja de coisas terrenas. Ele conheceu tudo isso. Mas de repente, na segunda etapa de sua vida, quando ele ali acaba, como diz, ali saindo do Egito, por causa das guerras entre os dois hebreus, e um dos hebreus disse: você quer ser juiz entre nós? Você acha que só porque você é príncipe, você quer também me matar porque você matou o egípcio? E ali Moisés temeu ir para o deserto de Midian. Casou com Zípora, passou a ter uma vida simples, morando no vilarejo, teve que aprender os ofícios de ser um pastor de ovelhas, teve que aprender a ter uma vida simples, teve que aprender, vamos dizer, é como se vivesse num mundo totalmente diferente do qual ele fora criado. E então, certa feita, ele vai apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e ali uma sarça se queima, mas não é consumida, se queima com fogo. E então, nós observamos que isso chamou a atenção de Moisés. Ele vai, sobe o monte para ver aquela sarça ardente, ali naquele monte de Deus chamado Horebe. E quando ele vai, o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio da sarça, olhou para Moisés, a sarça ardia no fogo, não se consumia. E aí Moisés escuta uma voz dizer: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E ali o Senhor Deus começa a falar com ele pessoalmente. E disse: eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Sou o Deus, como se dissesse assim, dos teus antepassados. Eu sou o Senhor Deus. E ali Moisés temeu, escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Agora sabemos que na realidade o Senhor se fazia presente ali. Estava falando com um mortal assim como eu e você. Mas ele teve tanta reverência que ele não teve, vamos dizer, ele teve receio de olhar, porque temeu olhar para Deus. E o Senhor diz a ele: olha, Moisés, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, o clamor deles, por causa do láteco dos feitores, dos exatores, melhor dizendo. Eu conheço o sofrimento, e eu vou enviar você, Moisés, para ir diante de Faraó, para que meu povo seja liberto do Egito. E ali, como sabemos, todo ser humano tem um jeito, e Moisés relutou muito, porque Moisés, ele disse: mas o Senhor sabe, eu voltar para lá, alguns vão se lembrar que eu era príncipe do Egito, eles não vão dar crédito, eu chegar assim do nada, simplesmente dizer que Deus me enviou até eles. E como é que pode essas coisas? E o Senhor deu 2 sinais sobrenaturais a ele. Que um era colocar a mão dentro do seu manto, ou seja,
tocando no seu corpo, e quando tirava, ficava leprosa. E quando colocava de volta, a mão ficava normal. E depois foi uma vara se transformar em cobra, e aí o Senhor dizendo, pegue-a pela cauda. Mas ali Moisés ainda assim relutava. E dizia, como é que nome tem o Senhor? O que é que eu vou dizer a eles? Eu sou pesado de língua. Como disse, é como se ele dissesse, não sou capacitado para essa tarefa. E realmente não era capacitado. Mas o Senhor escolheu e o capacitou, além das experiências que ele tinha, e que quem as tivesse, dizia assim, sou muito capacitado. Sei falar outra língua, eu sei governar um exército, eu sei construir cidades, eu sei lutar, sei manejar a espada, eu sou príncipe do Egito, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo. Mas essas coisas que são terrenas, elas podem fazer parte do grande propósito de Deus como pequenos pontos a se aproveitar, mas nunca para a pessoa deveria se gloriar nisso, porque o sobrenatural vai muito além. A nobre incumbência que o Senhor deu a Moisés, ele relutava, o Senhor ira-se com ele e diz, olha, avisa ao povo de Israel que quando perguntarem o meu nome, diz a eles que eu sou o que sou. Ou seja, o Senhor não quis revelar o seu nome, é um título. Eu sou o que sou. Ego emi en lalon soi, no grego. Seria assim. Mas o que significa isso, eu sou o que sou? Ou seja, o Senhor Deus, sabendo que o Egito tinha tantas entidades com tantos nomes, ele disse, diz ao povo que eu sou o que sou por mim mesmo. Ou seja, para que o povo entendesse que ele não deveria ser reverenciado por causa de um nome, mas sim pelo que ele é. Absoluto, eterno, único, poderoso, verdadeiro, maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rosa de Saron, aquele que era, que é, que há de vir, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e único Deus verdadeiro. Tem um nome também, um título também de Jeová, sim, que no hebraico é um tetagrama de 4 letras, que é mais, a tradução mais apropriada é Javé, mas é um dos títulos do Todo-Poderoso. Porque quando no Novo Testamento ele quis se revelar, ele revelou-se com um nome. Veio em ventre de mulher, como sendo Deus, podia fazer como bem quer. Então, deu-se o nome de Jesus, que significa Javé é o Salvador. Então, ali Moisés, um encontro face a face com o Senhor Deus. E ali, de repente, ele diz, eu envio você para ir para o Egito, te dou esses sinais. Mas a relutância de Moisés era grande, tinha receio, se achava pesado de língua, ou seja, certamente, como diz, não era de boa a falácia solta. E assim o Senhor diz, olha, vai que no meio do deserto eu vou fazer você encontrar com seu irmão Arão, porque ele é eloquente, sabe falar, e aí vai lhe ajudar, já que você está assim. E aí o Senhor concede poderes a Moisés,
Depois vem as 10 pragas do Egito, mas o Senhor usa a Moisés e Arão fica como sendo, vamos dizer, o portador de Moisés. E ali acontece tudo. E de repente, antes da 10ª praga, na 9ª, estava lá Faraó querendo negociar com Moisés. Ou seja, imagine você, não sabe quantos anos tem de vida. O Senhor Deus está mostrando cada vez mais evidências de que está, como diz, voltando para levar suas primícias. Então, como diz, início de grandes tribulações já está acontecendo. E é propício, e certamente, a igreja passará, como diz, por mais ainda. E aqueles que estão sendo ceifados, levados, se forem com Jesus, glória a Deus. Mas se forem sem o Senhor Jesus, misericórdia. É descendo direto, como eu sempre digo, além do corpo físico, a alma vai para o destinatário chamado inferno, mesmo que depois será tirado do inferno só para ouvir o julgamento, porque depois do inferno tem um lago de fogo e enxofre. Está escrito. Então, antes da última praga, agora eu vou entrar no texto. Estava ali Faraó querendo negociar com Moisés. Imagine o mundo sempre lhe tentando. As coisas dessa vida, a concupiscência dos olhos, a soberba da carne, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. A pessoa que tenta se esforçar em ser boa, sempre vai ter que superar obstáculos, porque sempre haverá situações para que te tirem desse tipo de propósito. E também aqueles que servem ao Senhor, nosso Deus, haverá muitos levantes e perseguições e problemas, mas também vitórias também para contar. Mas uma coisa eu vos digo, a vida com o Senhor Jesus, como diz, vai além de ser nova criatura, vai além de levantar a mão e dizer, eu confesso Ele publicamente, que Ele é Senhor e Salvador da minha vida. Ou seja, Ele deve ser refletido em suas ações, no seu cotidiano, no seu falar, nos seus pensamentos, nas suas palavras. E aí quando nós pensamos em 2 pontos que há na nossa vida, que é a vida terrena e, como diz, a natureza humana e a espiritual, aí podemos nós mesmos saber, fazendo uma autoanálise, se as nossas atitudes, elas são mais carnais ou se são mais espirituais. Pois muito bem, depois de tudo que Moisés passou, estava ele nessa etapa de sua vida, conheceu tudo do Egito e agora estava aqui, servindo o Senhor Deus, e o Egito, Faraó ainda querendo negociar com ele. E é por isso que Faraó chama Moisés e diz, depois da 9ª praga, podem ir servir ao Senhor, mas deve ficar de vocês
como diz, os rebanhos, o gado, e as vossas crianças podem ir com vocês. Ou seja, Faraó, o mundo sempre quer uma brecha para entrar, para fazer a pessoa retroceder ou parar, ou pecar novamente, ou ter saudade do mundo quando Israel teve do resto de melões e de peixes, e estavam aborrecidos com o maná e tudo mais, mas isso é mais adiante. Então Moisés, ele diz, eu lhe digo, Faraó, nós temos que ter para dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos para oferecer ao Senhor nosso Deus. Ou seja, Faraó foi dizendo, o nosso Deus não quer só o nosso gado, as ovelhas, mas quer o que pudermos dar para adorá-lo. E disse mais, os rebanhos devem ir conosco sim, e nenhuma unha ficará aqui no Egito, porque nós temos que servir ao Senhor inteiramente, e assim havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. No caso dos que foram libertos até chegarem à terra prometida. No caso de nós, até chegarmos lá onde? A salvação da nossa alma, que seria muito mais do que os escapes aqui na terra. Mas uma vida com Deus pós-morte, que não é utopia, mas que é provado na palavra de Deus. Existe o paraíso, existe a cidade celestial, existe o inferno, o lago de fogo. Quem quer averiguar isso só é lembrar-se do rico e do Lázaro quando morreu, para onde cada um foi. Lázaro foi para o seio de Abraão no paraíso. O ladrão na cruz também, no último dos últimos momentos, também foi para lá. Porque pediu ao Senhor Jesus, e muito arrependido, gastou a vida inteira no Egito, sendo ladrão. Podia ser melhor, poderia. Certamente Deus deu-lhe oportunidades, com certeza. Mas ele sempre quis ser ladrão. Igual a Judas, que ainda teve o privilégio de ter um lugar de apostolado, mas lançou tudo por 30 moedas de prata. Ele vai e entrega o Senhor dos senhores na mão dos homens. Mas isso tudo fazia parte do plano que o próprio Deus estabeleceu. Contudo, como diz a Bíblia, diz, ai daquele pelo qual o Filho do Homem for traído. Ou seja, Filho do Homem por quê? Porque o Senhor, ele resolveu, como diz, pelo seu poder, se encarnar. Não é reencarnar, é encarnar, ou seja, se tornar, aparecer de forma humana pela primeira vez. Então ali, Moisés assim fala ao faraó. Faraó se endurece. Mas a Bíblia diz que interessante é que o Senhor endureceu o coração dele. Aí você pergunta, por que às vezes na minha vida só encontro pessoas de dura serviço? Aí você passa a olhar de forma diferente.
olhe assim: por que o Senhor permite pessoas de dura serviço? Senhor, porque o Senhor os endurece. É para que eu dependa somente do Senhor. Para Ele manifestar o seu poder na vida daquele que endureceu, para que veja, e na vida daquele qual sofreu a afronta. É assim. Então, nenhuma unha, em outras versões, nenhum casco de animal. Mas para nós, espiritualmente, nenhuma unha no Egito. Pessoas podem indagar e dizer: mas que coisa grotesca! O Senhor está mais voltado ao coração. E eu digo não. O coração, que é o intelecto, é o começo. Porque somos formados de natureza tricotômica. Somos corpo, somos alma, somos espírito. Corpo, a carne, que é perecível, que faz parte da vida humana, que tem desejos que devem ser... Deve-se haver uma mortificação, um freio. Porque senão, como diz, vai pior do que Caim para lá. Vai pior do que os devassos, os profanos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, não fazendo classificação de pessoas, mas de estilo de vida, e que assim se tornam os que vivem assim. E a Bíblia diz que o lugar é reservado, o lago de fogo, o inferno, e não entrará no reino dos céus. Então aqui, uma unha não deve ficar no Egito, isso é profundo. Ah, então quer dizer que meu corpo, se eu pintar as minhas unhas de vermelho, Deus, ele não vai me ouvir? Eu não sou cristã por causa disso? Aí eu digo a você, como diz, nova criatura é diferente da patente de filho de Deus. Somos todos filhos de Deus. Eu digo, sim, está escrito em Efésios. Mas ali filhos, como o grego, uma palavra tem vários sentidos. Ali naquele contexto significa, somos todos criados por Deus, sim. Satanás não criou nenhum ser humano, nenhum. Ele é criatura também, só que sobrenatural. Agora, cada ser humano, Satanás não criou nenhum. Agora, o Senhor é que criou. Então, a Bíblia diz que fomos criados para as boas obras, para andarmos nelas. Para glorificarmos ao Senhor, somos feitura dele para isso. Então, pensa bem. As minhas unhas pintadas, gosto disso e daquilo outro, de me adornar. Aí eu digo, se o Senhor não cobrar de você, é você e Deus. E se o Senhor falar com você, é melhor obedecer do que se aventurar, não é nem sacrificar. Se aventurar. Então, ou seja, o Senhor quer de nós uma comunhão. E aí eu pergunto a vocês, que grau de intensidade você compararia a sua comunhão com Deus de acordo com a Bíblia Sagrada? Seria como um fio de teia de aranha? Seria como uma linha de costura? Seria como
o cabo óptico, como diz, para pôr internet, esses cabos mais grossos. Na linguagem bem bizarra, eu estou dando esse exemplo. Porque imagina uma teia de aranha, dá um sopro, se desfaz. Imagina uma linha de costura. Até que tem uma certa resistência, mas com as duas mãos pode se partir. Imagina um cabo que está num poste. Bom, esse é mais difícil de quebrar. Mas ainda assim pode ser roubado do poste, tirado, trocado. Então, como é que é? Que intensidade tem a sua comunhão com Deus? Como diz, tudo aqui está enfatizado. Corpo, alma, espírito, pensamentos, atitudes. Aí alguém diz, Deus não faz acepção de pessoas. E eu concordo e digo, é verdade. Mas se há uma coisa que Deus detesta, é quando a gente vive um padrão de vida que fere os princípios daquilo que ele diz. Então é por esse lado aí que nós mesmos plantaremos coisas que colheremos aqui na terra, como também o nosso destinatário, pós morte física. Deus ou lá no inferno. Porque não pensem vocês que Satanás terá um império para governar no inferno. Não. A Bíblia diz que o inferno foi criado por Deus para o diabo e os seus anjos. Ou seja, para aqueles que se rebelaram junto com ele. E depois o Senhor fala para os filhos da desobediência também. Já estendeu para humanos? Então eu encerro perguntando: qual é o caminho que você quer para a sua vida? Você acha que está bem assim como está? Acha que precisa de alguma mudança em sua vida? Ou você está enfrentando muitos problemas e se esconde por trás da Bíblia? Se esconde por trás de um sorriso na rede social? Se esconde por trás de uma roupa bonita, mas que na verdade é só no externo, porque a vida está cheia de coisas para consertar, e se não tiver bem pecaminosa. Que o Senhor nos ajude. Se o Senhor não quer nenhuma unha no Egito, imagina nossa mente se oscilar. Imagina a pessoa estar em cima do muro. Não, eu creio em Deus, eu estou indo para a casa dele. E no outro dia vai para festas. E no outro dia vai para casa noturna. E no outro dia se envolve com meretrizes. E outro dia se envolve com coisas horríveis. É só de Deus, eu quero a Deus. Eu digo, ainda bem que pelo menos você, dentro de você, quer Deus. Mas não pense que ele não tem certas exigências. Porque tem. Por isso que eu digo, uma coisa é ser filho de Deus sendo criado, ou seja, criatura feita por Deus. Outra coisa é ser nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. E outra coisa é ser filho de Deus, o qual o Senhor concede poder, dons, autoridade, virtudes, novidade de vida e muito mais. Pense nisso, que é longo esse assunto e eu só estou dando aqui falando um pouquinho. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Amém
e graças a Deus.